Diga, meu Deus, que o Senhor possa usar ela tremendamente. Sabe o que Deus está mandando falar com a senhora? Que o seu tempo já está contado. Aleluia. Deus vai te tirar daquele lugar. Aleluia. Eu vejo uma carta sendo assinada, entregada nas tuas mãos. Eu vi quando o anjo desceu de madrugada para te entregar essa resposta. Diz o Senhor que nesta noite, neste lugar, está marcando a tua vida neste lugar. Toma posse da tua vitória. Quantos crê, levanta a mão e diga glória a Deus para Jesus. Quantos crê, levanta a mão e diga glória a Deus para Jesus. Levanta a tua mão, aleluia, e diga assim: Deus manda fogo no altar e garante o resto. Vamos receber a serva de Deus com as palmas de vitória. Aleluia. Nesta oportunidade, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Sou grata ao Senhor por mais essa oportunidade, a qual o Senhor me concede nesta noite de mais uma vez subir à tribuna do Senhor neste lugar para falar das maravilhas do Senhor. Aleluia, sou grata ao Senhor, pois já ouvi a voz do Senhor neste lugar. E tenho certeza que o Senhor ele veio aqui nesta noite para falar comigo e para falar contigo. Aleluia, glória a Jesus. Louva a Deus pela vida do pastor Caleb, a sua esposa, a igreja do Senhor sobre a sua responsabilidade. Que Deus possa continuar abençoando e usando poderosamente este homem de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Convido a igreja que coloque sobre os vossos pés e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia, glória a Jesus. Eu creio que o Senhor já tem falado contigo e creio que Ele irá continuar falando, porque o Senhor já falou comigo neste lugar e falou comigo ao sair de casa para vir para este lugar, quando o Senhor me dava ali a palavra dele para ser ministrada nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, apenas 3 versículos, versículos 26, 32 e 47. Quem encontrou, diga amém. Amém. 1 Samuel 17, versos 26, 32 e 47, que diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 47. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? A igreja possa sentar glorificando ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Orando ali, pedindo ao Senhor uma palavra para que eu trouxesse na noite deste dia. Aleluia. E o Senhor ministrara no meu coração essa palavra. Aleluia. Embora um personagem muito conhecido chamado Davi, e
que eu acredito que muitos aqui conhecem a história de Davi. Devido a ter alguns novos convertidos, possa ser que alguns ainda não conhecem. Mas Davi, um homem que tem uma história linda, e olhando para a sua estatura, olhando, aleluia, para a sua pessoa, poderíamos nós hoje olhar, se colocássemos Davi à nossa frente, e quem sabe olharíamos e iríamos dizer que não seria uma pessoa a ser chamada, ou que não seria uma pessoa a ser escolhida. Mas o Senhor, Ele é grandioso e sabe onde, quando e como trabalhar. Aleluia! E aqui eu vejo, irmãos, a história deste homem como um homem separado pelo Senhor, onde a palavra afirma que foi um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Um homem sujeito a erros, sujeito a falhas, porque quando nós falamos de personagens bíblicas e histórias lindas que ele passou, ou que eles passaram, até parece assim que eram pessoas diferentes do meu eu, da sua forma, do jeito que você é. Mas quando nós paramos para analisar a natureza ser humano, todos são iguais. Todos estão sujeitos a errar. Todos estão sujeitos a pecar. E Davi não era diferente de mim e de você. Mas tinha um coração quebrantado na presença do Senhor. Coisa que o Senhor procura hoje na minha vida e na tua vida. Um coração quebrantado para o Senhor. Aleluia! E quando nós lemos aqui no versículo 26, onde Davi diz: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? Tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, mas quando nós atentamos aqui para esta palavra, nós observamos aqui o cuidado de Davi com o exército do Senhor. Nós observamos aqui o zelo de Davi sobre um povo que já pertencia ao Senhor. Aleluia! E quando Davi olhava para aquela circunstância, Davi, ele não pensou em que ele poderia morrer. Davi não pensou em que ele poderia ser apedrejado. Davi não pensou em que ele poderia ter sido até expulso dali daquele lugar. Mas Davi, todavia, olhou com o coração para a obra do Senhor. E o desejo de Davi ali naquele momento era simplesmente guardar o exército do Deus vivo. E como eu disse anteriormente, que Davi foi um homem e que nós não somos diferentes. Então a palavra do Senhor traz para nós também essa responsabilidade. Responsabilidade essa de ter zelo pela obra de Deus, de ter zelo por aquilo que pertence ao Senhor. E nós não podemos aceitar quando alguém se levanta ou algo se levanta para destruir o povo de Israel. Nós não podemos aceitar a afronta para destruir um povo que o Senhor já escolheu. Porque nós somos um povo escolhido pelo Senhor. Eu não sou qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Falando assim, dá um parecer que estamos querendo nos exaltar. Mas não é isso. É entender que nós fomos separados, chamados e escolhidos pelo Senhor. E o Senhor me chamou e te chamou para fazer a diferença na face da terra. O Senhor me chamou e te chamou para um dia irmos morar na cidade santa. E a palavra do Senhor no livro de Apocalipse
termos a nossa coroa. Porque quando Deus, Ele nos aconselha lá no livro de Apocalipse, Ele diz: guarde o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não é o presbítero Jorge que vai guardar a minha coroa. Não é o pastor Caleb que vai guardar a tua coroa. Não é a sua mãe que vai guardar a tua coroa. Mas é você, é eu, é nós que temos que guardar a nossa coroa. Então, irmãos, eu observo aqui, aleluia, o carinho de Davi com aquele povo. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Incircunciso, aqui na palavra, trazendo para o âmbito espiritual, é alguém que não tem um coração na obra de Deus. Ele é considerado incircunciso. Ele ainda não foi circuncidado pelo Senhor. Ele ainda não sabe o que é adorar a Deus. E quando nós não conhecemos a adoração ao Senhor, também nós não temos zelo por aquilo que pertence ao Senhor. Então é por isso que nós temos que pedir ao Senhor um coração circuncidado. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para termos apego pela obra do Senhor. Porque, irmãos, eu posso procurar guerrear para guardar a minha vida. Eu posso guerrear hoje, eu posso guerrear amanhã, eu posso guerrear 1 ano, 2. Mas vai chegar um dia que a irmã Rose vai descer a tumba fria. É doído, mas é verdade. Demanagas, Turigiai, Demanaguébia. Chegará um dia em que você descerá a tumba fria. E se você ficar aqui guerreando só pelo seu você, só pelo seu eu, não vai valer a pena. E aqui eu entendo porque Davi tinha um zelo pela obra de Deus. Que Davi não se preocupava se ele iria viver ou morrer. Davi se preocupava em guardar o exército do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E quando nós observamos aqui, irmãos, quem era este circunciso? Este circunciso era Golias. Golias, a Bíblia diz que ele era um gigante, homem de guerra, homem de batalha, enquanto Davi era apenas um jovem franzino, que não tinha nenhuma estrutura para a guerra. Mas aquele filisteu era um gigante. Aleluia. A palavra do Senhor revela que quando Davi, ele viu que Golias vinha ameaçando o povo de Deus, Davi, ele comprou aquela guerra, porque ele não aceitava a afronta, porque Davi conhecia o Deus que ele servia. Assim como eu conheço e você também tem que conhecer o Deus que nós servimos. Porque muitas das vezes, quando as coisas estão bem, nós conhecemos o Senhor, glorificamos a Ele, exaltamos a Ele, adoramos a Ele, pulamos na sua presença. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, aí já começamos a questionar, parece que Deus não está mais me ouvindo. Mas um dia antes você disse que Deus, Ele não está com os teus ouvidos tapados para que não possam ouvir. Mas quando vem a circunstância, você esquece que você falou isso. E aí já começa a mudar a história. Parece que Deus não está mais me ouvindo. Eu oro e Deus não responde. A luta está travada e Deus não faz nada. Demanagas, Turigiai, Demanagebicai. Aleluia. Mas nós temos que entender o Deus que nós servimos. Porque na hora da luta, Ele é Deus na minha vida e na tua vida.
escolhe. Aleluia. Deus não aponta o dedo em direção errada. Deus sabe quem Ele escolhe para peleja. Aleluia. Não desfaleça. Davi disse para Saul: não desanime a ninguém. Eu irei lutar, irei vencer. Porque se Saul falasse para aquele povo ia desanimar e fugir da guerra, fugir da peleja. Mas Davi, ele tinha confiança no Deus que ele servia. E ele disse para Saul: não desfaleça o coração de ninguém, porque eu irei nessa peleja. Aleluia. Deus servirá pelejar contra os filisteus. No versículo, aleluia, 33, diz: porém Saul disse a Davi: como entra este filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Aí nós observamos aqui, irmãos, o que? Uma visão externa. Uma visão que olhamos só para a aparência. Eu olho para você e vejo que você não tem condição de fazer tal coisa. Eu olho para você e vejo que você não tem condição de subir aqui para pregar. É a minha visão externa. Saul olhou dessa forma para Davi. Quando Saul diz: você não tem condição, você ainda é muito jovem. E ele é um homem preparado para a guerra. Ainda que Saul desejava aquela vitória, mas ele temeu. Porque ele olhou para Davi, de repente como eu estou olhando hoje para você. De repente como eu olho para mim mesma. Quando me chega um convite para me trazer a palavra, eu olho para mim de um tamanho tão pequeno para Jesus: quem sou eu? Aleluia. E Saul olhou daquela forma para Davi. Então, irmãos, isso aí é uma visão externa. Quem sabe você tem olhado o seu problema. Quem sabe você tem medido o seu problema e entendido: não tem mais jeito. Não dá mais, chegou o final. Aleluia. Entenda que o olhar de Deus não é o teu olhar. Se Deus confiou em você, Ele sabe por que Ele te colocou nessa posição. Ele sabe por que Ele te colocou neste lugar. Ele sabe por que Ele te escolheu. Deus não aponta o dedo em lugar errado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. 38. Glória a Jesus. Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Irmãos, quando nós trazemos este versículo para nossos dias, é como eu depender das armas espirituais do pastor Caleb para me caminhar, em querer vestir a vestimenta dele em mim. Remaner que canta rabasturigai de managai. Mas as vestes do pastor Caleb só servem para ele. Eu tenho que procurar ter a minha veste. Você tem que procurar ter as suas vestes. Porque, irmãos, vestir vestimenta de outro não vai dar certo. Aleluia. Porque as suas vestes têm número especial. Ela só cabe em você. Só você vai saber guerrear com ela. Só você vai saber andar com ela. Saul temeu em Davi sofrer aquela guerra. Ele quis colocar as suas vestes em Davi. Davi até aceitou. Só que Davi não conseguiu nem andar, irmãos.
quando nós olhamos para nós. Às vezes nós não oramos, às vezes não jejuamos, às vezes não pagamos um preço, não descemos ao vale, não descemos à madrugada. E quando a luta chega, é hora de querer encostar debaixo da veste de alguém. Ramanai, decandarebiastu e decovasnai. Digo para ti nesta noite, não vai adiantar. Você tem que ter duas vestes espirituais. Aleluia. Você tem que ter a medida exata da tua veste. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, irmãos, as minhas vestes é para me cobrir. Aleluia. Se você vai na costureira e manda fazer uma roupa, a primeira coisa que a costureira faz é pegar uma fita e tirar suas medidas. Porque se ela tirar a medida no corpo dela, não vai servir no seu. Ou ela é maior ou ela é menor. Primeiro passo é tirar as medidas para confeccionar na sua medida. Quando você está orando, você está trabalhando nas suas vestes. Você está buscando um revestimento espiritual. Você está se preparando, aleluia, para o dia de amanhã. Às vezes, nunca vi em outros tempos o Senhor falar tanto em santidade, igual o Senhor tem falado nos dias atuais. E às vezes, irmãos, o que nós observamos é que há muitas pessoas que confundem simplicidade com santidade. Confundimos simplicidade. Irmão, simplicidade é uma coisa, mas santidade é totalmente diferente. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então nós entendemos, irmãos, que as nossas vestes têm que ter as nossas medidas. Porque quando Davi adentrou as vestes de Saul, Davi não soube nem sair do lugar. Aleluia, glória a Jesus. Mais adiante Davi diz, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, em outras versões fala 5 pedrinhas, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Aleluia, glória a Jesus. Então, irmãos, quando Davi, paramos para analisar agora, Davi, um menino sem nenhuma estrutura física, sem nenhuma preparação física para guerrear, para lutar com o gigante. E ali o gigante todo armado, todo preparado, com lança, com escudo. Agora vem Davi lá na beira do riacho, pega 5 pedrinhas, coloca no alforje e sai para encontrar o gigante. Aleluia. E quando nós olhamos para essa passagem, parece que Davi não era certo. Como que vai enfrentar o gigante, homem preparado de guerra, com 5 pedrinhas? Aí nós começamos a procurar entender a visão de Davi. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu não consigo entender como nós podemos olhar para isso aqui agora e entender que Davi ia vencer um gigante. Aleluia. Mas, irmãos, o que eu aprendo aqui na palavra do Senhor, aleluia, que as nossas armas só conhece o valor delas quem tem. Só quem tem é que conhece o valor. Eu conheço o valor das minhas armas. Você conhece o valor das suas armas?
Porque Davi era acostumado a lidar com pedrinhas na beira do riacho. Davi, ele guiava ovelhas. Quem anda guiando ovelhas, vem os lobos querendo devorar. E quem guia a ovelha, ele tem que ter alguma coisa em mão para proteger a sua ovelha. Aleluia. Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. E quando vinha o lobo, Davi sabia se defender. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Aleluia. Mas é necessário, irmãos, nos dias atuais em que estamos vivendo, é necessário termos armas para lutar e sabermos enfrentar o gigante. Quem vem até você te afrontar não é um pequeno. Quem vem a você tentar te derrubar não é o menor do que você. Mas quem tenta te derrubar é aquele que se sente grande. É o lobo, é o leão. Louvado seja o nome de Jesus. E qual a arma que você tem preparado para lutar contra este gigante? Davi, ele nunca tinha lutado com aquele gigante, com aquele Golias. Mas ele adquiriu experiência ao longo da jornada dele, pastoreando as ovelhas. E quando veio o urso para tragar a ovelha, ele conseguia tirar a ovelha da boca do urso. Aleluia. Quando vinha o leão para tragar a ovelha, ele conseguia tirar a ovelha da boca daquele leão. O que é um homem diante de um leão? O que é um homem diante de um urso? Mas ele tinha costume, irmãos, de lutar. Ele já tinha força, ele já tinha estratégia de como vencer. E a palavra do Senhor diz aqui que Davi foi, e Golias fez aquela afronta. Eu sou algum cão para que venha a mim com paus, com pedras? E ele fez a afronta a Davi. Hoje darei a sua carne às aves dos céus, destruirei. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque era jovem, ruivo, gentil e gentil de aspecto. Ou seja, no coração de Golias olhou e falou assim: certamente, quem sabe fosse no nosso linguajar, isso é um playboyzinho da vida. Isso não sabe fazer nada. Não é homem para lutar comigo. Aleluia. E ali, Golias, ele fez as suas afrontas de palavras, já se sentindo um vencedor. Quantas vezes, irmãos, na nossa caminhada espiritual, nós deparamos com problemas assim? Pessoas que te medem de cima e baixo e não veem em você nenhuma capacidade, não enxerga os seus talentos, não percebe que você é uma estrela do Senhor, não percebe que você foi comprado com o sangue de Cristo e só tenta te humilhar, te jogar para baixo. Porque o olhar do adversário é sempre inferior. Porque ele não vai nunca querer te olhar e achar que você é melhor do que ele. Ele nunca vai querer olhar para você e achar que você é capaz de fazer o que ele faz. O olhar do adversário é sempre inferior a você. É sempre inferior a mim. Aquela ali não faz nada. Aquele ali não sabe de nada. Na mão daquele ali, a obra não cresce. Na mão daquela ali, o círculo de oração não rende. Demanda guerra, bicacho, manai. Era manai de covas, negiasturi de caio. E muitas vezes, irmãos, nós não aguentamos as ameaças. Quando começam a vir as ameaças,
te vence mais uma vez. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Entenda que o olhar do adversário é sempre inferior para a sua vida. Ele vai sempre dizer que você não pode. Ele vai sempre dizer que você não é capaz. Mas entenda, foi o Senhor quem te escolheu. Aleluia, Deus. Foi o Senhor quem te chamou. Davi tinha convicção de quem estava dando ele capacidade para prosseguir. Davi tinha certeza quem tinha colocado no seu coração o desejo de pelejar. Aleluia. Porque a peleja de Davi ali não era simplesmente defender o seu corpo físico, mas era defender a obra de Deus. Aleluia, Deus. O que você tem feito para defender a obra de papai? Aleluia. O que você tem feito para defender a obra do Senhor? Porque Golias está de pé. Aleluia. Glória a Jesus. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Irmãos, isso é ter convicção de Deus. É você olhar para esse templo hoje e falar: daqui 2 anos isso aqui vai dar o dobro. É convicção de Deus. É você olhar hoje o interior deste templo e dizer: vamos ampliar as cadeiras porque essas não dá mais. É convicção de Deus. As almas estão sedentas, Verdade. mas às vezes eu e você não vamos ao encontro delas. Aleluia. E Golias está todos os dias destruindo as almas. É difícil o dia que você não ouve dizer que matou alguém, que alguém desceu a tumba fria, tirando a vida por alguém. Mas o que eu e você fizemos para impedir que aquela pessoa descesse a tumba fria? Irmãos, igreja quer dizer chamados para fora, chamados para a diferença, chamados para vencer. Aleluia. E a gente não vence sozinhos. A gente tem sempre que ter o desejo de somar. Aqui tem 10, vamos em busca de mais 10. Mesmo Deus. O culto tem 10 irmãos, amanhã queremos 20. É queremos sempre o maior, porque o reino de Deus é de soma e não de divisão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança. Irmãos, vamos ficar atentos à nossa vida espiritual. Não dê crédito que o teu vizinho falou de você. Não dê crédito que o irmão falou de você. Não dê crédito que alguém falou de você. A tua guerra não é contra a língua de alguém. Aleluia, A Deus. tua guerra é contra as hostes espirituais do inimigo. Cada vez que alguém fala de você tentando te destruir, mas o Senhor, Ele quer te construir. O Senhor quer te dar base espiritual. Glória. Se cada vez, irmãos, que alguém jogar uma pedra e nós segurar aquela pedra, nós vamos enfraquecer. Mas se você deixar ela passar, o Senhor vai te dando força. O Senhor vai te dando graça. Você vai aprendendo a vencer cada dificuldade que vem na sua frente. E a palavra do Senhor diz que Davi parou frente a frente com aquele Golias. Um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Davi, um simples menino. Mas o Senhor, irmão, já tinha dado estratégia para Davi. Davi pegou 5 pedrinhas na beira do riacho, mas apenas uma pedra resolveu o problema. Aleluia. Uma pedra certeira.
direção certa. O Senhor não aponta o dedo em direção errada. Aleluia. E o Senhor com certeza mostrou para Davi onde ele tinha que lançar aquela pedra. Glória a Deus. E na primeira pedra de Davi o gigante caiu. Lance a tua pedra hoje. Aleluia. Lance hoje a tua pedra de autoridade sobre a sua vida. Lance hoje a sua pedra de autoridade sobre a sua família. Que seja uma pedra de vitória. Aleluia. Para que você seja um vencedor. Que a sua família seja vencedora. E que você glorifique ao Senhor. Porque, irmãos, Davi, ele voltou contando a vitória. A Bíblia diz que Davi, depois que ele conseguiu derrubar aquele gigante, Davi subiu em cima de Golias, tirou a sua própria espada e lhe decepou o pescoço. Um menino que aquele gigante olhou, criticou e que ia dar as aves dos céus. Irmãos, não olhe para o teu tamanho. Não olhe para a tua estatura. Olhe para aquele que te chamou e que te separou. Que o dedo dele foi na tua direção, porque ele te conhece. Que Deus abençoe. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Esses palmas foram para mim, esses palmas para Jesus, irmãos. Eu acredito que depois de uma passagem, uma palavra como essa, Deus, ele merece mais do que isso, né? Em nome de Jesus Cristo. Vamos se pôr de pé. Amanhã vai estar aqui a diaconisa